Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Noticiário esportivo hoje repleto de polêmicas, assuntos diversos aí para tudo que é gosto. Nesta edição, a gente vai falar muito aí sobre Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Vamos abordar essa situação desse jogão de bola de amanhã. Vamos falar muito aí sobre mais uma sacanagem que a CBF fez com o Vasco da Gama, a perseguição a todo vapor. Iremos falar aqui sobre a situação do assunto envolvendo reforços. Hoje o Vasco foi obrigado a fazer uma compra milionária, certo? E vamos simplesmente falar aqui sobre essa situação da Vasco SAF, a 777 Partners, a abertura de sindicância aí no Vasco. A gente tem novidade, ó, esse Jorge Salgado tem que ser preso, tem que ir para a cadeia, porque o que foi feito com o Vasco, coisa horrorosa. Então nos acompanhem até o final, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem, principalmente esse assunto da 777 e também a situação envolvendo reforços aí no Vascão da Gama. Pessoal, Vasco e Atlético Goianiense, amanhã, às 21h30, com transmissão da Globo. O Vasco tenta interromper aí um jejum desde 2015, que o Vasco não passa das oitavas de finais da Copa do Brasil. E amanhã o Vasco vai enfrentar aí o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli. Ingressos com preço exorbitante. O Atlético Goianiense colocou ingresso a R$ 350. O Vasco da Gama, aí, por sua vez, né, tinha algumas dúvidas aí para a partida, como o caso do Adson e do Maicon. Os dois foram relacionados, estarão à disposição do treinador Paiva. No entanto, o Maicon ainda é dúvida, tá? O Robert Rojas hoje treinou, mas o Maicon viajou. Vai fazer aquele teste antes da partida para ver se está tudo ok. Perfeito? Bom, o Vasco da Gama aí, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Coutinho, Adson, David e também o Vegete, certo? Bom, é o seguinte, um jogo que vale 4,5 milhões para o Vasco, é muito importante a gente colocar a mão nessa bolada aí, certo? Bom, meus amigos, o seguinte, a gente fala aqui de mais uma sacanagem que a CBF fez com o Vasco da Gama. O Vasco, em 15 dias aí, gente, o Vasco simplesmente vai jogar o quarto jogo consecutivo fora do Rio de Janeiro em 15 dias. É uma loucura, é um tratamento que é dado para o Vasco que a gente não entende bem o porquê, de perseguição, de quebra. A CBF colocou o Rafael Klein, árbitro lá do Rio Grande do Sul, como retaliação. A gente tem que ficar de olho aí nessa situação. Bom, agora a gente fala sobre a situação aí de reforços, né? O Vasco da Gama hoje foi obrigado a fazer a compra aí. O jogador estava com um empréstimo aí, com uma opção de compra do Cleiton, né? O Cleiton estava emprestado até dezembro e o Vasco tinha que fazer o pagamento em dezembro. Teria que fazer em dezembro, certo? O Rio, o clube dele lá, o Casa Pia, né, simplesmente deu um desconto de 500 mil euros e o Vasco aí vai fazer essa situação. O jogador está sendo emprestado aí para o Rio Ave, cara, a
irresponsabilidade da 777 Partners, uma irresponsabilidade muito grande. E por falar em 777 Partners, cara, hoje a gente chega e toma conhecimento que a 777 Partners está sendo despejada, certo? Da sala dela lá na Matriz, em Miami. E está aqui, ó, empresa de investimento privado, 777 Partners enfrenta despejo da sede em Miami por aluguel não pago. 114 mil dólares. Cara, é uma vergonha descomunal o que essa empresa está fazendo. Tão culpado quanto é o senhor Jorge Salgado, que tem que ser preso. O Vasco abriu uma abertura de sindicância há 1 mês e meio atrás e está sendo apurado ali quais foram as garantias que a 777 deu. Uma empresa que não consegue pagar aluguel, não tem nenhuma sede própria, é aluguel, tá? Não consegue arcar com aluguel. Qual foi a garantia que essa empresa deu para o Jorge Salgado, para o Osório, para o Duque Estrada, para simplesmente dizer assim, ó, eu tenho condições de comprar a SAF do Vasco aí por 700 milhões de reais. Qual a garantia que foi dada? A gente não sabe qual garantia que foi dada. E isso está simplesmente sendo analisado dentro do conselho aí do Vasco da Gama. Uma vergonha deliberada, é coisa de cadeia o que esses safados estão fazendo. Esses caras colocarem a imagem do Vasco da Gama vinculada a uma empresa que está manchada no mundo todo. E não para por aí. Vocês estão vendo que a ECAP, que é a controladora, que é a responsável pela 777, não está pagando nada. Tá? A gente vê que isso é um grande blefe. Tá? Isso é um grande blefe. E outra situação, eles não estão pagando. Se eles têm um controle da empresa, hoje, eles têm que arcar com um ônus, né, a dívida, e com um bônus, né, que é o portfólio da 777. Eles não estão fazendo isso. É essa forma que essa empresa maldita... Aqui na Barra da Tijuca, eles também deram calote lá naquela situação. Uma grande vergonha que essa empresa está fazendo. E o Pedrinho, por sua vez, né, hoje, desembolsou ali, é parcelado, mas vai ter que pagar 19 milhões dessa cereja do bolo aí do vereador Zé Comé, né? E, meu irmão, como que a gente vai fazer? Pedrinho simplesmente ele quebrando a cabeça para fazer as contratações, tá? Há uma demora, a gente até entende, porque o Vasco não pode errar. O Vasco vendo ali nos bastidores, pô, qual é o ponto esquerda que é melhor? Vou no Michael, pago só a situação envolvendo o salário e as luvas. Vou no Brian Rodrigues e pago os direitos econômicos dele. Cara, o Vasco pensando, tem que pensar muito para não errar mesmo, mas o tempo está aí. Daqui a pouco a janela fecha. A mesma situação ali envolvendo o nosso zagueiro. Informação da parte da manhã continua aí de pé aí o Tolói, um nome aí que ganhou muita força nas últimas horas aí no Vasco da Gama. O Vasco vendo essa situação do Pepe aí, vendo também a situação do Mina, o Vasco está tentando, pessoal, mas todo dia é uma dificuldade aí que aparece para o Pedrinho poder resolver. Tá? Eu tomei conhecimento que essa semana a gente vai ter novidades aí de pelo menos um reforço chegando. Eu espero que chegue, tá? Agora, essas pessoas que estão atrapalhando a administração do Clube de Regatas Vasco da Gama, Jorge Salgado, todos esses caras aí que disseram sim para essa empresa maldita, o trabalho do Pedrinho está sendo colocado em xeque por conta disso. O trabalho do próprio pai
na medida que não contrata, mas você tem que dar garantia, tem que ter dinheiro. Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Tá? O dinheiro está vindo lá da situação, lá das parcelas do Marlon, certo? Que um ativo do clube associativo. O clube associativo que levou essa situação aí até o final. Agradeço aí pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Se eu fosse o Pedrinho, não faria acordo com essa ECAP aí. O Vasco está nessa situação aí por conta aí dos amiguinhos dele lá da 771. Valeu!